Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um podcast aqui, Cristianismo Inteligente. De você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Quem ainda não está inscrito, para que fique recebendo todas as nossas atualizações. Então, faça a sua inscrição, compartilhe, curta nossos vídeos, comente, faça chegar a mais pessoas. As entrevistas com os pastores, com os missionários, com profissionais de diversas áreas, com os professores acadêmicos que nós temos trazido aqui na área de teologia, de filosofia e outras áreas. Vou aqui fazer a menção aos parceiros. Nós temos JL Marcenaria, nosso amigo Jorge, irmão em Cristo. Tem a Valha Consultoria, a nossa amiga, irmã também em Cristo, Juliana. PP Montenegro Estúdio. Tem Luana Félix, Assessoria Pedagógica. O Andriel Design, que é a identidade visual do nosso canal, do nosso podcast. Gustavo Fotografias e Heloísa Videomaker, que trabalham também dando um auxílio na parte dos vídeos, né? Das edições. Então, tá aí o contato para você poder também alcançar esses conteúdos, né? Dos nossos parceiros que também estão aí envolvidos no nosso projeto. Bom, hoje nós vamos fazer um episódio de tema mais... uma mescla, vou dizer assim, uma mescla, né? Vamos falar de várias coisas, mas acho que o empreendedorismo é a palavra mais forte. Eu estou recebendo aqui o meu amigo de longa data, Joás Letelier. É isso mesmo a pronúncia? É isso mesmo, Joás Letelier. Certinho. Seja bem-vindo, Joás, ao nosso podcast. Muito obrigado, Ananias. Para mim é um prazer estar aqui. Me sinto honrado com o convite, né, de participar de um espaço tão privilegiado, de tão alto nível, e espero que possamos contribuir com esse momento que você está criando aqui conosco. Sim. É quase a mesma geração. Não, é a mesma geração, né, Joás? A gente é da mesma geração. É verdade. Você é só um pouquinho mais novo do que eu, mas a gente já está na mesma casa aí. Daqui a pouco eu alcanço. A impressão que eu tenho é que eu estou alcançando a idade das pessoas, sabe? É isso mesmo. Quando a gente vai amadurecendo, os anos vão passando, é exatamente essa impressão. Pois é. Que a gente tem. A gente está alcançando a idade daquelas Não outras que eram de outra geração que nós. Isso mesmo. Maturidade. Como se elas não envelhecessem, né? A gente é que está chegando perto. Essa é uma sensação muito interessante e você conseguiu caracterizar ela. Maturidade. Isso é muito interessante, realmente. Bom, eu te apresentar aqui rapidamente. Você é casado com Janúzia, pai de gêmeos, Nicolas e o Davi. Isso. Valoriza muito a família, amizade genuína, saúde e espiritualidade. É verdade. É protestante, mas sem fanatismo, né? Sim. Essa palavra protestante, ela já passou, né? Deixaram um pouquinho, substituíram ela por evangélico. É mesmo. Mas eu prefiro as mais antigas, né? As palavras mais antigas. As raízes, As né? raízes. Sempre são coisas mais sólidas. Isso. Você teve uma experiência também marcante. Foram 21 dias na UTI, né? Sim. A Covid-19. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas foi importante para uma reflexão profunda, né? Sim. Sobre a vida, sobre valores, propósito. Outra coisa, você tem preocupação com o equilíbrio, corpo saudável. Corpo saudável como templo, né? Sim. Mente blindada. Eu quero saber essa história também de mente blindada. Gostei da expressão.
e decisões conscientes. Na área profissional e nos negócios, Joás atua como supervisor de equipe, com mais de 20 colaboradores, atuação direta com síndicos e gestão condominial, a macroadministração, né? Isso mesmo, a Macro é a nossa empresa. Investimentos imobiliários, estruturando empresa focada em litorais norte e sul de Natal, RN, além de empreendimentos estratégicos no Nordeste. Tem também o Hotel Ponta Negra, transformando o espaço em modelo híbrido, ponto comercial, mais suítes de aluguel. Energia solar, em parceria com especialista, estruturando operação completa de geração e venda de energia. Capacidade atual é 12 mega por mês, é isso? Uhum. E expansões e aquisições. Estudando aí compra de cotas da Merengues Excelência, em Canela, no Rio Grande do Sul, Uhum. para crescimento via franquias. Projetos em terrenos estratégicos, como área de 8.000 metros quadrados em Zumbi, Praia de Zumbi, né? Aqui no litoral norte. Nosso litoral norte, muito rico aqui em belezas, né? Isso, semi-beira-mar. E negociações ativas, flats, terrenos e parcerias em energia e empreendimentos. Ou seja, só essa parte aqui já foi o podcast, né, do empreendedor. Já passou o caminho, né? E aí, mentalidade e propósito, né? Podcast e palestras você também produz. Sim. Sobre inteligência emocional, planejamento estratégico, liderança e visão de negócios, estilo de liderança, firme, estratégico, mais humano, tem que ter o equilíbrio. Esse é o desafio da vida, né? O Sim. equilíbrio. Busca alinhar a equipe e parceiros pelo propósito. E aí alguns projetos atuais, a gente já comentou, né? Alguns deles. Sim. Você tem atuado e você pode também ampliar na nossa conversa. Então, resumindo, Joás é um empresário estrategista, visionário e resiliente, e conecta experiência prática em negócios com mentalidade forte, buscando sempre crescimento sólido, equilíbrio e legado. É isto. Eu diria que Joás é um servo. Eu acho que o princípio do crescimento, ele nasce ao você aprender a servir. Eu ia lhe perguntar isso, né? Quem é Joás além ou Sim. Né, depois, né, além dos títulos profissionais? Sim, claro. Joás é um pai de família, é um esposo, é um homem que tem as suas limitações, mas é incansável em buscar melhoria. É incansável no dia de amanhã em tentar alcançar o que há de melhor na vida. E essa experiência, obviamente, a experiência que eu tive, por exemplo, em relação à Covid, né, foi um momento bem complexo, difícil da minha vida. Eu fiquei ali entre a vida e a morte. Isso faz você ter uma percepção muito diferente de mundo, sobre quem você é e sobre qual é o seu propósito. O propósito ele é realinhado. O propósito geral é para sabermos, mas às vezes você precisa readequar esse propósito. Então, Joás é um servo. Acredito que o princípio de servir é a base para qualquer tipo de crescimento, porque quando você serve, você passa pelo processo. Sim. Né? Então, o processo faz com que a gente cresça, que a gente adquira experiência, para depois você usufruir de outras áreas e outros níveis desse crescimento que a vida é como um todo. Quando a gente fala assim sobre essa questão do servo, do serviço, né? O ato de servir, Sim. de estarmos nessa condição. A gente verifica que é próprio da natureza humana. Né? O natural do ser humano é este. Porque ninguém é uma ilha, né? É verdade. Então a gente está o tempo todo nessa relação.
Nós estamos contribuindo, estamos recebendo, estamos devolvendo nas relações humanas. Quando isso não acontece, essa mentalidade de serviço, de oferecer, mas é o contrário, é só de receber, né? Sim. Aí já é uma enfermidade da mente. É verdade. Já é um problema mental, né? E a gente tem até algumas classificações dessas doenças. Por exemplo, o narcisismo, né? Que a pessoa só olha para si, ela é o centro do universo, né? Sim. E você tocou exatamente no ponto que é o natural do ser humano, o serviço, o ato de servir, o fato dele ser servo. É verdade. Eu acho que o ato de servir, ele começa a mostrar o seu melhor lado de ser humano, né? Quando você serve alguém, você está se pondo em uma posição em que você reconhece o outro como humano, em que você reconhece aquela pessoa como ela merece ser servida, né? Então você consegue desenvolver uma série de habilidades no simples ato de servir. Sim. Existem muitas lições, inclusive bíblicas, que a gente conhece ao longo da história bíblica, dos fatos, né, que narra isso pra gente. Por exemplo, quando Jesus ali lavou os pés dos seus discípulos. Uma ação inusitada, né? Você imagine alguém na posição em que as pessoas enxergavam o mestre, não é? E ele se pôs em uma posição completamente inversa, né? De servo, de simples, para tentar mostrar às pessoas ali um valor que talvez as pessoas não estivessem enxergando. Tem uma passagem bíblica até, um momento no ministério de Jesus, que foi aquele pedido, os títulos dizem sempre assim, pedido dos filhos de Zebedeu, né? Sim. Que é Tiago e João, né? Sim. Quando no teu reino, deixa que um fique do lado direito e outro do lado esquerdo. Né? Quer dizer, uma posição de privilégio, de destaque, em detrimento dos outros. Sim. Né? E um dos evangelistas diz até que foi a mãe deles que fez o pedido, né? A Jesus. Mas, sem muito desdobramento, o fato é que Jesus disse para eles, entre vocês, os filhos do mundo aí, eles agem dessa forma, mas entre vocês então vai ser assim. A lição que ele deu. Né? É verdade. Até teve uma hora que ele disse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Para ficar pedindo um negócio desse, né? E eles foram afoitos e disseram, nós beberemos. Como de fato beberam, né? Porque foram martirizados. Sim. Mas mesmo dando essa resposta, Jesus deu a lição do serviço. Né? Sim. Porque ele até diz, né? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só. E, Ananias, quando você fala em dar a sua vida, isso abre uma outra janela, né? Quando a gente fala... Eu estou mesclando aqui a ordem, talvez, das perguntas, mas quando você fala em mente blindada, existe uma série de questões que você pode pensar sobre isso. Mas o mais interessante é que o ser humano, de forma geral, ele encontra muitas limitações no seu dia a dia. E a maioria dessas limitações, elas são criadas por ele mesmo. Né? Ele cria os muros da vida e ele mesmo derruba quando ele entende que aquilo ali é possível de ser superado. Né? Então, quando você fala que ele deu a vida, né, para salvar muitos, esse momento em que Jesus Cristo deu a vida pelas pessoas, ele criou um acesso que até hoje existe. E é esse acesso que proporciona às pessoas a terem uma mente blindada, a você conseguir parar
o mau pensamento, o próximo que quer lhe fazer o mal. Porque existe um acesso que foi criado para Jesus Cristo, para Deus, aliás, através de Jesus Cristo, e que esse acesso lhe dá a possibilidade de conectar-se com Deus em qualquer tempo e em qualquer situação. Então, quando a gente fala de mente blindada, tem muito a ver com o direito que você tem hoje de acessar a Deus, independente da situação que você está, e do propósito de vida que você tem. Quando nós temos um propósito de vida definido, Ananias, porque uma das coisas que eu enxergo hoje, que as pessoas talvez se sintam perdidas, é a ausência do real propósito da vida. Não existe um propósito, existe um propósito geral, você tem vários objetivos na sua vida, e você precisa traçar esses objetivos de forma muito clara. Mas quando a sua mente lhe limita, lhe começa a colocar obstáculos, que você não consegue, você é ineficiente, você não tem capacidade, e isso faz com que o ser humano muitas vezes pare. Mas pela ausência, primeiro, do conhecimento que ele tem acesso. Então, quando a gente tem acesso, independente da situação em que estejamos nós, às vezes você bloqueia o seu acesso porque você acha que você é uma pessoa, cara, eu não mereço. Eu sou tão errante que eu não consigo acessar. Mas não é. Foi para você que esse acesso foi criado. Se você está numa posição completamente desfavorável, acha que está completamente deslocado dos princípios e dos propósitos da vida, esse acesso foi criado para você. Especialmente para você. Então, quando a gente entende isso, a nossa mente se reveste da blindagem e você começa a evitar toda a tempestade que vem lá fora, que tenta te vender uma coisa diferente do que você é, porque nós somos filhos. Somos filhos do rei. Então isso é um título. E nada pode mudar isso. Porque essas investidas que você trouxe aí, elas virão sempre, né? Sim. O negativo, né? A dificuldade, o errado, tudo isso, pela própria condição humana, também estarão presentes e virão. O diferencial está em como lidar com isso, né? Sim. E aí você está trazendo já essa perspectiva aí da mente blindada, que é a mente que ela impede que essas coisas influenciem negativamente. E você aliou isso que você estava falando, essa expressão que você usou aí de mente blindada, com a questão do propósito, né? E o propósito, Joás, eu sempre, quando eu escuto essa palavra, eu lembro de duas coisas. Veja se você me ajuda aí. Sim. Eu lembro primeiro da questão do tempo. Sim. Porque muita gente usa aquela desculpa, eu não tenho tempo, né? Ou meu tempo está comprometido só com isso, eu não consigo mais fazer outra coisa. Sim. E a Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Então, usa a palavra propósito lá no versículo, Sim, né? De Eclesiastes 3:3. E mostra também que não tem só um propósito. Para todo propósito. Você pode ter múltiplos. Isso. Né? São vários propósitos e ele está dizendo que há tempo para todos eles. Todos eles. Isso. Então, quando a pessoa diz que não tem tempo, na verdade, parece-nos que está faltando o propósito. Porque se o propósito surgir, o tempo surgirá com ele. É porque quando você tem uma mente blindada, Ananias, você começa a focar em uma coisa. No que importa. O que não importa, descarta. Você foca no que importa. Começa por aí. Quando a gente começa a dar importância àquilo que faz sentido, àquilo que é importante, você começa a respeitar o tempo. Você respeita o tempo tratando de coisa importante. Então, quando você
trata de coisa que não é importante, que não é relevante, que não lhe faz crescer, que não lhe faz evoluir, que não lhe faz prosperar, você está desrespeitando o tempo e a você mesmo. Sim. E a outra coisa que me lembra e que me chama, né, para essa questão do propósito é também pegando um gancho aí na sua fala de um acesso que nos foi dado através de Jesus, Uhum. né? Porque quando a gente se distancia, quando as pessoas se distanciam de Deus ao ponto de se verem autossuficientes, fica mais difícil o estabelecimento de um propósito, porque o significado da existência, ele é reduzido à vida, Sim. puramente. A vida física, materialista, né, Uhum. natural, Uhum. a vida aqui, né? E aí eu me lembro de um filósofo que eu gosto bastante da proposta dele, Sim. que ele diz uma expressão, eu achei muito curiosa a primeira vez que eu vi, que é a chamada causa, não, é a chamada razão suficiente. É porque ele está pensando também na questão da causalidade, Sim. mas é razão suficiente. Olha só, ele diria assim que para todas as coisas que existem, tem que haver uma razão suficiente para elas. Se não houver essa razão, elas não têm como existir. Uhum. Elas só existem porque há uma razão E suficiente. suficiente, né? Tem a palavra suficiente. Para elas existirem, né? Para elas serem. E com isso, ele responde uma pergunta que ele mesmo fez. Eu estou falando aqui de Leibniz. Uhum. E a pergunta que ele fez foi assim. É uma pergunta filosófica. Viu? Sim. Ele disse, por que que existe algo ao invés do nada? Né? Porque Bem filosófica. que as coisas existem, a gente sabe que existe, nós estamos aqui, né? Aí ele perguntou, mas por que que existe algo ao invés do nada? Poderia ser nada, né? Não ter nada. É Aí, verdade. por que então que existe? Aí ele diz, deve haver uma razão suficiente. E o que é curioso, Joás, nessa reflexão que ele faz, é que a razão suficiente que ele encontra é Deus. Olha só. Ele diz, porque você não tem como retroceder infinitamente. Se existe o mundo, então tem que ter um ser ultramundano. Olha só. Tem que ter um ser que está além do mundo. Muito Ele será a interessante. razão suficiente. Olha só. Né? E aí eu comparo isso, essa proposta dele de Leibniz, com essa questão do propósito. Por quê? Porque se nós descartarmos na nossa mente, na nossa realização de vida, o princípio divino, a gente vai acabar entrando em uma crise existencial. Sim. E o próprio propósito de vida, ele começa a ser Começa a se perder, né? isso, e se esvair, Uhum. né? É verdade. Como uma outra proposta da filosofia, me perdoe aqui que eu estou puxando para esse lado, mas é Não. porque está instigando, né, Claro. a sua colocação. Que uma outra proposta filosófica já colocava o homem nessa sua crise existencial quando ele descobre que ele é um ser para a morte. E aqui eu estou falando já de outro que é o Heidegger, né? Veja como é diferente. Porque o homem, diante da sua existência, né? Diante do seu ser, quando ele se encontra, e ele percebe que ele tem um fim existencial da vida Sim, aqui, sim. né? Ele entra em crise. Porque, sim, eu vou morrer, e aí? Mas se você, ao invés de ficar só até esse limite, né, da morte, Sim. você entender que há algo mais, que é a razão suficiente, aí muda tudo. Muda tudo. A Essa- perspectiva muda completamente. Muda essa abertura que você falou aí, que Cristo trouxe.
para Deus, Sim. né? Essa abertura para Deus, essa Uhum. chance, esse caminho, esse percurso para Deus Sim. em Cristo, né? Ele muda tudo em relação ao propósito da nossa existência. É verdade. No mundo dos negócios, Ananias, uma das coisas mais importantes que existe é uma coisa chamada network. Sim. São as conexões. E trazendo para esse âmbito, nós, com a nossa relação com Deus, por exemplo, a coisa mais importante também é a conexão. É a primeira, né? É a primeira. Primeiro Deus, pode dizer assim, primeiro network é com ele. É com ele. E por isso a importância do acesso. É uma baita conexão. É um network perfeito. Com a Sim. melhor pessoa. Com alguém que pode te dar o melhor conselho empresarial, por exemplo. Uhum. Né? Então, no universo corporativo, quando você tem networking, você cria possibilidades, você gera perspectiva, você conecta pessoas importantes, você consegue fazer negócios. Agora você imagine nós com a conexão com Deus. Então, Como foi que aconteceu, puxando aqui também Sim. o gancho, essa coisa da sua experiência com foi quase lá, né? Entre a vida e a morte, né? Sim. Porque todas as pessoas que foram internadas naquele momento da Covid, né? Olha, Ananias, já ficava aqui na expectativa, né? Sim. Muita gente teve a doença, né? Mas ficou em casa e se Sim. cuidando. Ok, mas quando ia Era um internado, aí, né? Então, foi muito difícil para mim. O momento da Covid é importante registrar o quanto a atitude humana, olha só, a gente gera uma série de reflexões. A atitude humana sobre qualquer aspecto da vida ou sobre qualquer decisão, ela pode, obviamente, fazer uma grande diferença ou, voltando ao princípio aí do filósofo, seja nada. Então, a atitude humana, ela tem essa capacidade. E quando eu estava com Covid, eu fui diagnosticado, fui ao hospital, estava com Covid, me medicou e me voltou para casa, me pôs para voltar para casa. E quando eu cheguei em casa, eu não estava respirando bem. E aí minha esposa falou, e aí? Ele falou, não, eu tô com Covid e tal, com máscara e tudo, distanciamento. E ela falou, mas ele te mandou de volta para casa? Eu falei, mandou. E o que ela me disse foi, olha, isso não está correto. Você não está respirando bem, é notório. Eu vou fazer uma outra consulta online aqui. Você vai fazer agora essa consulta comigo. Online, ela contratou um médico. Estava lá na telechamada, né? Na telemedicina. E ele me fez uma série de perguntas. Perguntou como é que estava. Mediu ali um oxímetro, né? Como é que estava a oxigenação e tal. E falou, olha, você tem que ser internado agora. E naquele momento conseguimos alguém, inclusive difícil conseguir alguém para levar. A minha esposa estava com as crianças, não podia ir. E aí alguém me levou para o médico e já fiquei lá internado. E o mais engraçado é que 1 hora depois disso, eu já estava praticamente sem ar. Inclusive me debatendo na cama do hospital. Na maca. colocou aquele... Aí colocou aquele oxigênio, né? Para tentar aliviar aquela sensação de ausência de ar, que também era muito psicológico, mas eu estava com muita falta de ar. E uma das coisas que eu lembro até hoje, e aí eu reforço mais uma vez a importância da atuação, da nossa atuação em tudo que a gente faz, Ananias. Eu lembro que quando eu estava me debatendo ali na cama, sem ar, muito agoniado, chegou uma enfermeira perto de mim, assim, quase ao meu ouvido, e falou assim, moço, você tem ar, olha ali um pouquinho pro oxigênio, tá vendo? Tá no 20, tá no máximo.
Você tem ar, se acalme. Vai dar tudo certo. Aquela atitude humana daquela enfermeira me causou uma sensação de tranquilidade e eu pude me acalmar naquele momento. E depois eu soube que muitas pessoas morreram de Covid pensando que não tinha ar. A mente estava imersa na doença e funcionando com a ausência de ar e a pessoa passava a não ter ar. O cérebro comunicava isso e a pessoa morria, só que ela tinha ar. Então a atitude daquela enfermeira começou, isso foi no primeiro dia, começou a mudar o rumo da minha estadia ali naquele hospital, que poderia inclusive ter sido finalizado naquele primeiro dia. E ao longo dos dias em que eu estive na UTI, o meu quadro foi piorando, eu não conseguia mais levantar, eu não conseguia mais falar, eu fiquei literalmente deitado, eu não me levantava para nada. Mas lembro de uma cena muito icônica para mim, que foi quando um dos enfermeiros ia dar um banho assim no meu rosto e tal. E ele falou para mim assim, cara, enquanto ele passava um lencinho molhado assim no meu rosto, ele falava assim, cara, você vai sair daqui. Daqui a pouquinho você tá lá fora. Vai tudo dar certo. Aquelas palavras para ele, poderia ser talvez até mais uma que ele estava dizendo para alguém. Ele repetiu muito. Repetiu muito. Ou não. Poderia ser um instinto humano de ajudar, mas para mim me gerou uma outra perspectiva. Eu falei, esse cara tá certo. Eu vou sair daqui. Eu tenho uma vida lá fora. E aquilo ali me deu uma energia muito grande. Mas quando você entrou, você pensava nessa possibilidade de não sair? Sim, sim. Houve momentos em que, inclusive a tentativa de utilização de vários aparelhos, né, que para dar oxigênio eu não me adaptava, eu não conseguia. E houve momentos em que, inclusive quando eu estava à noite, normalmente quando ia tentar dormir, que era muito pouco o sono, porque a gente concentrava em se respirar. Eu lembro que, nitidamente, as minhas lágrimas desciam, eu não tinha expressão, a lágrima descia, e era como se eu estivesse me assistindo morrer. Você imagina, você não tem a opção de levantar-se e sair, você não tem escolha. Eu estava naquela situação e nada do que eu fizesse para sair dali funcionaria. E teve um momento em que eu vi uma pessoa da limpeza do hospital pela janela do apartamento que eu estava no hospital, e o cara estava com um fonezinho de ouvido ali limpando, e eu olhei para ele e falei, que vida perfeita. Que prazer que aquele cara está tendo de estar ali naquele lugar, em pé, saudável, respirando. Então, a nossa perspectiva, Ananias, ela muda muito a partir das nossas experiências. Você se torna mais humano, você se torna mais gente, você se torna mais cristão. Você se torna uma série de coisas a partir das experiências que você tem. E a partir disso, o melhor de tudo isso é você tentar ser uma pessoa melhor. E entender que a nossa ação aqui na Terra, ela pode ser transformadora para outras pessoas. Uhum. De novo, aquela questão que a gente começou. De novo, o que eu falo para você, Ananias, pode talvez transformar um aspecto da sua vida. Talvez pode transformar toda a sua vida. Então, essa posição e essa sensibilidade é que nós temos que ter, inclusive no universo do trabalho e dos negócios. Como é que a minha vida no meu trabalho, da minha empresa, impacta nas outras pessoas? O que é que faz sentido para mim que sou empreendedor? Aqui eu já emendo com a pergunta dos princípios que você considera fundamentais para alguém construir uma trajetória sólida. Sim. Né? Sim, claro. Porque isso é que você diz, já são alguns, né? Sim. Olha só, a primeira coisa que
eu lido com isso, é um princípio muito importante. Chama-se uma ação, eu diria, consistência. Você precisa ter consistência em tudo que você vai fazer. Porque a consistência, inclusive, ela pode ser superior a alguém que tem talento, mas não tem a consistência de manter e fazer o que precisa ser feito. Então a consistência, ela te leva para, eu diria, para um espaço, para um nível muito diferente das pessoas que não a exercem. Então, o primeiro pilar eu diria que é a consistência. E um princípio inegociável que ele deve ser pilar nas nossas vidas é caráter. Caráter no universo da vida, eu não digo não só dos negócios, no universo da vida, ele é algo que realmente nós temos que lapidá-lo a cada dia. Porque o caráter são princípios, é um conjunto de princípios que a gente aprende ao longo da nossa vida e na nossa formação, que entendemos ser importante para uma convivência com as outras pessoas, né? Manter o respeito, saber o que é certo e o que é errado. Mas ao longo do caminho, nós somos bombardeados. E até vem as tentações, né? Sim, e as propostas, as tentações. E você... Não, vou por aqui não. Por esse outro lado. Um atalho. Às vezes surge um atalho. Mas nem sempre. Quase nunca. É o melhor caminho. Então, a consistência, o caráter. O caráter garante, Ananias, o sucesso sustentável. É isso que o caráter faz. O sucesso sustentável. E você falou aí nas distrações, né? Que a gente encontra ao longo do caminho, que são as tentações. E ao longo desse caminho em que a gente encontra isso, é muito importante a gente relembrar qual é o nosso propósito. Para que você tenha a sua mente blindada e focada, né? Ali. E focada. E seguir o seu bom caminho. Muito bem. Olha, muitas pessoas têm medo de errar quando estão nesse momento de tomar decisões, de fazer investimentos, né? Empreender. Então, o que foi que você aprendeu com os seus erros? Como é que se lida, então, com esses erros? A primeira coisa que eu aprendi é que errar faz parte. Né? Errar faz parte da vida. E os erros, eles passam a ser pontos importantes de reflexão para que você não os cometa novamente e para que você ajude a outras pessoas a não cometê-lo. Aí entra também o espírito de bom cidadão, de gente do bem, em você compartilhar. Se você passou por isso e não deu certo, por que não eu avisar o meu próximo? O cara não vai por esse caminho, porque esse caminho também não é bom. Então, são assim, dois extremos, vamos colocar. Sim. Tem o extremo da pessoa que vive errando e diz, é porque é assim mesmo, eu tenho que viver assim, errando. Né? Se conforma com o erro. Sim. É um extremo, né? Porque aí não vai buscar o acerto, porque está conformado com o erro. E tem o outro extremo, que é do perfeccionista. E como ele errou, então ele não vai mais. Às vezes não se perdoa. Isso. Né? Tem uma série de questões. Mas, para mim, o erro, ele é uma das maiores coisas que traz lições nas nossas vidas. Né? Sem você errar,
você não consegue, muitas vezes, ter a experiência necessária lá na frente para você superar outros desafios e ajudar outras pessoas. Admitir, então, admitir não, reconhecer que não há perfeição. Não há perfeição. Erraremos no percurso. Erraremos no percurso sempre. Tem uma frase que eu uso sempre quando acontece coisas do tipo, né? Eu digo assim, com a pessoa, Sim. alguém que está próximo de mim e cometeu aquela falha e Sim. ficou preocupado com isso. Eu digo, não se preocupe, porque isso acontece nas melhores universidades de Fort Lauderdale. Boa, muito boa. É a mesma coisa com erro, né? Acontece com todos. Agora, o que é mais importante disso tudo é como você vai lidar com ele. Existem pessoas que erram e não se perdoam, erram e começam a criar estereótipos sobre ela mesma. Eu não tenho competência, eu não consigo, eu errei, eu estou bloqueado. Então, o que você faz com o seu erro é a chave para a sua derrota ou para a sua superação. Sim. Ou para a sua superação. Agora, se você errou, diz, poxa, percebi que esse caminho aqui não foi bom, aprendi, nunca mais faço isso, agora esse caminho aqui eu vou tentar. Esse aqui faz sentido, porque eu aprendi que não é por esse. É simples. Parece simples. Depende. O exercício, né, de fazer, de tomar essa atitude. Sim. Sim. Isso também estaria dentro de uma das formas de blindar a mente. Claro, sem dúvida. Você imagine se você errar e depois você não se permitir mais. Olha, eu já fiz empreendimentos que não funcionou. Agora, Joyce, você levanta uma questão aí que eu tenho que falar. Por favor. Eu sou obrigado a falar, porque eu estou diante de um empreendedor. Sim, sim. Existe uma coisa chamada perfil de pessoas. Sim. Tem pessoas que têm o perfil empreendedor. Sim. E já tem aquelas que não têm, e aí buscam um trabalho, né? Sim. Uma profissão que não exija tanto arriscar-se sempre. Né? Sim. Arriscar-se todo o tempo. Eu até comento muito assim, que quando você olha para um empresário, você vê que ele tem os altos e baixos. Sim. Porque ele está fazendo investimentos, ele está arriscando. E trabalha às vezes, com risco. Ele trabalha com risco, né? O empreendedor, o empresário, ele trabalha com risco. Ele quebra, né, a empresa, aí ele abre outra empresa e chega uma hora que a empresa dá certo. Então, uma hora o empresário ele está ele tá andando a pé, outra hora ele está com um carro top, né? É verdade. Uma hora ele está com as dívidas, outra hora ele está com sobra de caixa. Com sobra de caixa. Então, e isso tem a ver com o perfil do empreendedor. Sim. Não é? E tem pessoas que não têm esse perfil, aparentemente. Vou lhe explicar. Então. Vamos lá. Empreender é você transformar ideias em realidade. Quando você fala empreender, vem logo à nossa mente que você está criando uma ideia, está abrindo uma empresa, vai começar um empreendimento. Só que você pode empreender dentro do seu perfil. O meu perfil é ser um funcionário público. É um empreendimento. Vamos empreender. Qual é a sua ideia? A minha ideia é me preparar, fazer um curso, então vamos pegar essa empreitada. Você vai começar a estudar X horas por dia, vai fazer um curso assim. E qual é o seu propósito com isso? Eu quero passar em um concurso. Então, na verdade, tudo é um empreendimento. Existem empreendimentos conservadores, eu diria que esse é um. Existem empreendimentos de risco, mas tudo que você vai fazer é um empreender. Você passa a empreender aquela ação. Então, o empreendedorismo, ele não é simplesmente de risco. Empreendedorismo é você transformar uma ideia em uma ação e transformar nessa mesma ideia em um plano.
para você ter um caminho a seguir e alcançar a execução daquele plano. Então, portanto, existe o empreendimento de risco e o empreendimento conservador. E vai ser de acordo com o perfil da pessoa. E vai ser de acordo com o perfil da pessoa. Tem gente que não, poxa, eu quero ter um trabalho tranquilo, cara, eu não quero correr risco, eu quero saber o que eu vou ganhar todos os meses para eu me programar. E tem empreendedor que diz, rapaz, eu vou fazer uma aposta, se der certo, vai funcionar, se não der, eu acho que vou ficar com dívida um tempo, mas eu vou conseguir. É um nível de risco completamente diferente, né? Então vai muito do perfil. Mas para você fazer isso, um empreendimento de risco, o risco precisa ser calculado. Não pode ser um risco irresponsável. Quando você se propõe a empreender, você precisa ter um estudo, ter um plano de negócio, você precisa sondar o mercado, ter um estudo de mercado. Portanto, que mesmo sendo de risco, mas não é aleatório. Claro, jamais. O risco sempre precisa ser calculado. Porque o risco não pode destruir você. Seria irresponsável. Sim. Então o risco ele pode lhe danificar, lhe atingir até certo ponto, porque é um risco. Mas nunca fazer algo que possa comprometer a sua vida, da sua família, da sua geração, da sua herança. É preciso ter uma responsabilidade em tudo isso. Existe aposta, existe gente que apostou tudo em uma coisa e funcionou, mas também houve pessoas que apostou tudo e não funcionou. Agora, o trauma do empreender, quando é um trauma muito forte, é porque o risco não foi bem calculado. Aí a pessoa diz, nunca mais eu vou empreender. Nunca mais. Aquilo ali acabou com a minha vida. Mas eu acho que isso acontece mais com quem não tem o perfil do empreendedor do risco. Exatamente. Quem não se preparou. Porque quem tem, mesmo quebrando, né, mesmo perdendo tudo, ele diz, não, mas ele já está com outra ideia no chapéu. Né? Para seguir, exatamente. É um não dando certo, ele diz, não, mas o próximo aqui vai dar. Esse aqui. É tipo aquele livro A Mente Milionária, né? Isso. Que ele coloca exemplos de pessoas que Sim. Elas não estão pensando em 100 mil. Elas nunca estão pensando em 100 mil. Estão pensando em 1 milhão. Exatamente. É de 1 milhão para frente. É verdade. Né? Estão pensando em algo escalável. Sempre assim. E a nossa mente quando você começa a dar números e você limita o seu crescimento, isso influencia muito. Porque você pode atingir esse objetivo e você pode se conformar com ele. Então a nossa mente é algo fantástico. Por isso, a tarefa de empreender, ela não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa essencial. Ela não pode faltar entre nós, porque o empreendedorismo é algo que transforma, é algo que gera impacto na vida das pessoas. Eu fico muito feliz em saber, por exemplo, que a existência da minha empresa abriga tantas famílias ali. E assim, e nós todos juntos somos um canal de transformação já para outras pessoas que são os nossos clientes. Sim. E que os nossos clientes recebem esse serviço e também já impactam em outras vidas. Exato. Então, isso é bom. E essa mensagem tem que chegar, né, Joás? Tem. Nas pessoas para acabar com aquela questão ideológica que tem graçado a população, né? De demonizar o empresário. O crescimento, o empresário, claro. Né, o valor financeiro, o capital, né? A palavra capitalismo, ela tem sido usada como um palavrão, né? Sim. Quando no final das contas é a essência disso aí que você está falando. É verdade. Está alcançando as pessoas. E transformando as pessoas. Eu lembro de uma frase do Donald Reagan, né? O presidente conservador americano, que ele falando sobre o assistencialismo, né? O chamado assistencialismo, que eles colocam o nome de programas sociais, né? E ele disse que o maior programa social é o emprego. Mas muito interessante. Não é? Mas onde é que está o emprego? No empreendedorismo, no empresariado. É verdade.
É verdade. Eu acho que esse estigma que foi criado, obviamente eu nunca... Certamente as pessoas que olham os empresários de forma geral, há muitos julgamentos. Uhum. Mas, para mim, a melhor recompensa, a melhor recompensa que eu acho é entender que dentro do nosso núcleo corporativo, do nosso grupo de empresas, a quantidade de famílias que a gente impacta. E não há maior felicidade do que eu sinto quando eu verifico hoje. Hoje, o nosso grupo empresarial emprega quase 70 pessoas. Então, eu fico imaginando, são 70 famílias que estão recebendo um benefício pelo suor do seu trabalho, honestamente. Então, o quanto isso pode transformar e quanto isso pode dignificar as famílias e as pessoas. Então, assim, é incrível. E existem alguns princípios, Ananias, dentro de tudo isso. Cada empresário trata do seu jeito, mas no nosso ecossistema nós temos assim uma forma de tratar as pessoas e os nossos clientes internos, que são os nossos funcionários, de uma forma muito especial. Porque nós entendemos primeiro que o capital mais precioso que existe é o capital humano. Uhum. Sem o capital humano, nada acontece. As pessoas precisam se sentir amadas, cuidadas, respeitadas, para que elas possam frutificar. E esse princípio a gente leva muito a sério. Em todas as áreas das nossas empresas. Porque a gente entende que isso é uma das bases do sucesso. Quando você retém aquelas pessoas no seu corpo empresarial, você cuida delas, você trata delas, você treina elas e você implanta uma coisa das coisas que são mais importantes dentro de uma empresa. Chama-se cultura organizacional, que é como a empresa lida com os funcionários e com os clientes. Qual é a cultura dessa empresa? Olha para as pessoas como pessoas, né? E não como objetos. Exatamente. Exatamente isso. Muito bem. Bom, Joás, agora vou puxar você para a parte mais espiritual da coisa, né? Mantendo ainda, né, essa discussão, como encontrar equilíbrio, então, entre a vida pessoal, a vida profissional e a vida espiritual. Olha só, o equilíbrio é a gente reconhecer que cada área precisa de atenção e cuidado, né? Tanto precisamos na vida espiritual como na vida profissional. Mas não é fácil encontrar esse equilíbrio, especialmente para quem empreende. Mas também não é uma desculpa dizer que não é possível. Tá? Porque alguém pode dar desculpa, Sim. né? Que como eu estou trabalhando muito, então não tenho tempo para essa outra parte. Pois é. Não tenho tempo nem para mim, mas quanto mais para a igreja, só tenho tempo para o trabalho, né? Pois é. Mas uma das coisas mais importantes, se não a mais importante que temos, é o tempo. E você saber fazer a gestão do tempo, que pessoalmente eu acho um enorme desafio, é a chave para a resposta que você precisa. E, inclusive, está escrito em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Obviamente tem um contexto diferente, mas eu quero utilizar aqui nesse contexto. Mas é aquela coisa que você falou, né? Tempo para todo propósito. Pois é. Essa se encaixa muito, muito bem. Eu tenho 3 propósitos na vida. O propósito profissional, o propósito da minha vida pessoal e o propósito espiritual. A minha vida com Deus. Pois é. Pronto. Então haverá tempo para as 3 coisas. Agora, se o meu propósito é só profissional, eu só vou ter tempo para esse. Ananias, um dos maiores desafios da vida é você encontrar equilíbrio. Você imagine,
Você tem a vida pessoal, você tem a vida familiar, você tem a vida profissional, você tem a vida perante a sociedade, você tem a vida na igreja, você tem a vida em N ambientes. Como encontrar tempo para tudo? Onde você deposita mais energia ou menos energia? Então, às vezes, por exemplo, eu sou um pouco workaholic. Eu sou fascinado por trabalhar. Trabalhar para mim é algo fantástico. E eu estou aprendendo, continuo aprendendo a dosar isso. Porque não é só o trabalho, né? Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filhos. E essas pessoas precisam usufruir. Tem uma coisa que você colocou nos bastidores, né, a gente conversando, né? Porque eu fiz a leitura aqui dos empreendimentos que você está envolvido, né? E de fato, logo no início dá para perceber que você é essa pessoa, né, que está no mundo dos negócios de maneira muito ativa, né? Mas você vai deixar seus filhos na escola e vai buscar seus filhos na escola todos os dias e almoça com eles. Sim. Pronto. Eu não abro mão disso. Não abro mão. E eu lhe confesso que eu aprendo tanto com essa atividade. Aprendo que antes de eu sair para trabalhar, eu sou um pai. Olha. Antes de eu me deslocar da minha casa para o meu escritório, eu sou um esposo. E essas reflexões, elas nos tornam mais humanos e mais necessários. Então, esse momento que eu tenho com os meus filhos, de levá-los à escola, de apanhá-los na escola, trazer para casa e almoçar com eles, eu considero esses momentos os mais sublimes do meu dia. Porque ali eu consigo me comunicar com alguém que vai falar, vai ter uma fala comigo tão honesta que talvez durante todo o dia eu não tive essa fala. É uma fala tão pura, falando que às vezes até realidades que eu não queria que o menino dissesse, o menino dá ponta na minha cara e fala ali o que tem de falar. Então, esses momentos que a gente constrói com a nossa família e com o dia a dia que parece tão simples e comum, são momentos em que nos elevam enquanto seres humanos e que nos faz serem melhores. Sem dúvida nenhuma. Sim. Muito bem. Agora, o que é sucesso, então, para você, em poucas palavras? Sucesso é viver de acordo com os princípios. Simples assim. Se você estabeleceu bons princípios e você segue eles, eu diria que você está no caminho do sucesso. Porque quando você segue os princípios estabelecidos, que são bons princípios, você consegue chegar. Você consegue chegar no caminho em que você, no destino em que você está trilhando, né? E o sucesso, ele não tem a ver totalmente com o que você vai gerar de resultado. O sucesso é o resultado do alcance do seu propósito. Se você tem um propósito e conseguir alcançá-lo, a gente chama isso de sucesso. O seu sucesso... Você já está desmistificando aqui uma coisa que é aquela ideia equivocada de que o sucesso está atrelado ao enriquecimento financeiro. Absurdo. Não. E não é isso. A prosperidade e o sucesso têm a ver com o alcance de propósito. Cara, eu tenho o propósito de ter uma família, sustentar a minha família, ser saudável e ser um bom cristão. Eu estou conseguindo fazer tudo isso, cara. Vida de sucesso. Era o seu propósito? Sucesso. E às vezes a gente tem sucesso e não sabe. Isso também é importante. Às vezes a gente busca um número ou um resultado e você esquece de observar onde você está. Espera aí só um pouquinho. Eu tenho família, né? Tá todo mundo bem. Eu tenho um lar. Eu tenho um trabalho. Tem comida na mesa. Obrigado, Deus. Eu tenho sucesso. Tem prosperidade na minha casa. Às vezes a gente esquece disso.
Se você quer chegar em outro nível de prosperidade, em outro nível de sucesso, tá perfeito, vamos atrás, mas não esqueça que você talvez já tenha sucesso e já tenha prosperidade. Sim. E eu estava pensando aqui, imagina uma pessoa que ela construiu a sua família, né? Casou, aí teve os seus filhos, isso ela trabalhando a vida toda, né? Constituiu a sua família, teve os seus filhos cresceram, os seus filhos casaram, a gente diz assim, ela casou os seus filhos, né? Sim. Os seus filhos também trabalharam, estão trabalhando, deram netos, e ela já se aposentou, né? Você olha para uma pessoa dessa, o que você tem que dizer que ela conseguiu, o que foi que ela alcançou? Sucesso. Totalmente. Não importa se ela tem muitos recursos financeiros, mas ela é uma pessoa de sucesso. Então Porque ela quis que fosse isso, ela viveu para isto, né? Foi o propósito que ela escolheu. Sim. Então a gente precisa primeiro escolher o propósito. E eu tenho que respeitar o seu propósito. Porque foi você que escolheu. Sim, e isso sem falar nesse fato de que os propósitos eles variam. Claro. Então o sucesso de outra pessoa será diferente, não vai ser necessariamente nessa mesma ordem ou nessa mesma sequência que do exemplo colocado, né? Exatamente. Muito bem, Joás. Agora já caminhando para o nosso nossas conclusões, né? Sim. Eu queria que você desse um conselho. Que conselho que você dá para alguém que está começando agora na jornada? Comece com propósito. Comece com o propósito. Quando você deixar claro, né? Você tem que deixar claro o que você quer. Às vezes você não sabe o que vai fazer, mas o que você quer, você sabe. Como é que eu vou fazer para chegar lá? É um processo. Mas a primeira coisa é estabeleça o seu propósito. Esse é o princípio de tudo para o seu negócio, para a sua família, para a sua vida espiritual com Deus. Que hoje sempre foi, talvez, um dos maiores desafios da humanidade. É você manter a sua conexão com Deus frente aos bombardeios que esse mundo nos traz. No mundo corporativo tem inúmeras coisas. No dia a dia secular, inúmeras coisas. Dentro da igreja também. Em todos os lugares. Onde tiver pessoas, existem essas possibilidades. Mas também onde houver propósito, as coisas podem ser diferentes. Ok. Bom, eu queria que você falasse, então, sobre o legado que você gostaria de deixar para os seus filhos e para as próximas gerações. Mentalidade e visão. Eu acho que não há melhor legado do que se as pessoas entenderem que você ter visão e ter mentalidade, você consegue transformar o que você quiser. Não há melhor legado do que esse. Obviamente, respeitando princípios, com caráter. E eu diria, Ananias, que talvez até antes de tudo isso, existe um legado que eu gostaria de deixar para os meus filhos. Esse legado chama-se felicidade. Porque a felicidade, ela tem uma energia tão grande que ela é o combustível para você acordar todos os dias e enfrentar o que você precisar enfrentar. Então, antes de tudo, você precisa ter felicidade. Porque quando você não tem felicidade, você não tem energia. Você não tem força. E essa felicidade, ela parte de um princípio. Da confiança que nós recebemos de Deus em ter a nossa vida.
Ele confiou a nós. Então, melhor felicidade que se Deus confiou a nós vir para cá e estarmos aqui, olha só, é porque a gente tem um propósito. É porque você é agente de transformação em algum lugar. Talvez eu na minha área com empreendedorismo, você na sua, ela na dela e cada um na sua. Nós temos propósito. Nós somos pessoas como agentes de transformação. E existem muitas pessoas, Ananias, que infelizmente não vivem isso. E nós não vamos julgar. É porque realmente não é fácil. Às vezes a gente não entendeu o propósito. E às vezes as pessoas não entendem a capacidade que ela tem de transformar o outro. Você já imaginou você encontrar alguém na rua e você... Existem inúmeros experimentos sociais em que a pessoa encontra outra na rua, para na rua, dá um bilhetinho e diz assim, ó, o seu sorriso está alegrando a minha alma. A pessoa lê e começa a chorar. O impacto que aquilo causou. Ou fala assim, poxa, você é muito especial. Alguém parar você assim, Ananias, desculpa, ou não fala nem seu nome, olha, eu não te conheço, mas eu queria falar, cara, que você é um cara muito especial. Se alguém te falar isso, olhando nos olhos, isso pode gerar um efeito muito positivo no seu dia a dia. Então, qualquer um pode ser agente de transformação. E por que não fazer isso dentro das nossas áreas? Com as pessoas de forma geral. Eu não sei fazer nada, seja gentil, seja educado, seja positivo, seja assertivo. Já está fazendo isso. Já está transformando. Então, é agradecer a Deus pela essência da vida e pelo dia que Ele nos dá todos os dias a confiança de acordar e respirar de novo. Respirar especialmente para mim, né? Porque com o desafio da Covid, eu agradeço a Deus todos os dias acordar e poder respirar. E eu nunca dei tanto valor ao ar depois que eu passei por isso. Quando eu fazer esse movimento, essa ação de respirar que parecia ser tão simples, eu percebo o quanto é sublime. Então, tudo depende da perspectiva. Minha vida está mal. Opa, vamos olhar os ângulos e a perspectiva que talvez não estejam tão mal. Muito bem. Bom, quero agradecer muito, né, essas reflexões que nós tivemos nesse momento aqui com você, Joás. Tanta coisa que a gente podia pegar os ganchos aí e falar. Eu até fiquei me freando aqui, sabe? Surge muitas possibilidades. Você falou aí de felicidade, por exemplo. Eu lembrei logo da Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Sim. Que ele coloca lá todos os homens, todos os seres humanos, né, são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão. Aí ele diz a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Quer dizer, ele coloca como um direito inalienável, ou seja, um direito que não pode ser transferido. Já pensou? Né? A procura da felicidade. E é uma declaração que é motivada, né, por valores também, princípios cristãos. Bom, te agradecer com uma lembrança, um presente. Que legal. Para você e a sua esposa e seus filhos cuidarem. Muito obrigado. Poxa, foi um prazer para mim estar aqui com vocês e fazer esse bate-papo, aprender muito aí com você. E muito obrigado pelo presente. Adorei, adoro plantas e minha esposa vai gostar também, sem dúvida. Muito bem. E Jorge também tem um podcast, né? A gente comentou no início. Tem o Macro X Academy. A Sim. gente fala sobre negócios, sobre condomínios, que é uma das nossas atividades empresariais. E toda semana a gente grava. Macro X Academy está no Instagram. Pode acompanhar a gente lá. Muito bem. Então, agradecemos também você que acompanhou toda essa nossa conversa, esse bate-papo. E que Deus abençoe, então, a todos. Até o próximo episódio.